Olá, meninas! Chegamos para a nossa terceira e última aula do nosso conjunto Vitage. Hoje eu trago para vocês o cropped, tá, meninas? O meu cropped já tá todo adiantado, porque a emenda do cropped é a mesma da saia, tá? A única diferença da emenda pro cropped é que a saia a gente fecha em círculo e o cropped não. Quem quiser fechar em círculo também pode estar fazendo. É só tirar a medida certinho e ver quantos quadradinhos vai estar precisando para fazer fechamento em círculo. Eu, a princípio, tinha dito que ia usar 10 motivos para fazer o cropped, mas depois eu me liguei que eu não ia fazer o cropped fechado. Então, 10 motivos seria muito. Até se fosse fechado, 10 motivos para mim é muito, teria que ser 9. Mas, como eu vou usar zíper no meu cropped, que eu acho mais elegante do que fazer com amarração, eu coloquei apenas 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu tenho duas faixas de 8, tá? Todas emendadas devidamente. E eu já tenho uma alça também pronta. Eu não vou ensinar como faz o quadradinho da alça, porque é a mesma coisa desses quadradinhos, tá? A alça eu fiz um de cada cor, tá? Por quê? A gente vai usar o miolinho do motivo, a segunda carreira do motivo. Lembra que aqui a gente fez duas carreiras da mesma cor? É a alça. Só que para não ficar muito sem graça, porque se eu fizesse as duas carreiras da mesma cor, não ia ficar tão colorido. Então, eu preferi fazer o miolinho de uma cor e a segunda carreira de outra cor. Porque a terceira carreira já é a união da alça, tá? Então, vocês vão fazer a primeira e a segunda carreira com cores diferentes, ou as duas da mesma cor, e a terceira carreira, que vai ser a última em preto. Para adiantar também para o vídeo não ficar muito grande, porque é uma peça bem simples, eu já tô com a minha outra alça pronta, tá? Ó. Aí vocês vão falar, nossa, mas já tá com a alça pronta? Sim, gente, sabe por quê? Porque eu só preciso mostrar para vocês a união daqui, ó. Dessa alça, daqui, aonde encaixar aqui, porque as demais é a mesma coisa daqui de baixo, tá? Então, eu já deixei elas unidas, notem que só a última carreira aqui que eu não uni ainda, nem aqui e nem aqui, pra fazer isso junto com vocês. Pra fazer a minha alça, eu precisei de 5 mini motivos desses, tá? Possa ser que vocês precisem de mais ou menos, tá? Aí depende do tamanho da alça que vocês gostam e o tamanho que vai ficar bom pra vocês, porque assim eu não posso dizer, façam 4, façam 5. Aparentemente, eu tenho 1,80 m, 1,78 m e eu fiz 5 motivos desse. Lembrando que meu fio preto é mais grosso. Vocês têm que lembrar tudo isso. Se fosse Clea 1000, talvez 5 não daria, tá? Então, assim, Clea 1000 duplo ou Oni duplo não daria 5. Ia precisar de mais um. Mas como eu tô usando um fio que é barbante e ele é um pouco mais grosso do que linha, aí as 5 deu, tá? Então, primeiramente, para fazer a alça, o que a gente vai precisar? Como eu tenho 8 motivos, eu deixei 4 para as costas, né, ó, 4 para cá e 4 para cá, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Quando eu falo 4, a faixa, não é as duas faixas, que daria 8. Então, deixei 4 para as costas, mas tá aberto, e 4 para frente. Tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Aí eu tenho que fazer a alça, né? Quando eu faço minha alça, eu provei. Então, esses aqui ficaram... Essa alça aqui, ó, tá certinho na altura do meu sutiã. Eu sempre faço isso. Coloco meu sutiã, porque às vezes eu posso estar usando sutiã de alça. Coloco meu sutiã pra minha alça cobrir a alça do meu sutiã. Eu achei esse meio aqui. Então, do outro lado, eu tenho que fazer igual, tá? Então, entre o segundo e o terceiro, ó, 1, 2, 3... 4. Entre o terceiro e o quarto, a gente faz uma alça. Daqui pra cá, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4. Entre o terceiro e o quarto, a gente coloca outra alça. Meninas, lembrando que eu tô trabalhando com fio preto. Fio preto, a gente tem uma séria dificuldade em estar fazendo, mostrando em vídeo, né? Mas a gente consegue. E aqui atrás, é a mesma coisa que vocês vão fazer, ó. Tá vendo? Entra na mesma direção? No meio do terceiro com o quarto, tá? Não é diferente, é a mesma coisa. Então, eu vou começar a fazer a união com vocês para vocês entenderem melhor. Eu já tô com o meu leque feito pela metade, tá? Então, eu lembro que eu vou colocar aqui e aqui. Então, já tem uma corrente aqui e eu vou vir aqui. Ó, gente, a gente vai fazer aqui, ó.
Tá vendo aqui o leque? Eu vou prender aqui com o ponto baixo aqui, ó, no espaço após o leque, tá? Eu vou explicando, vou fazendo e vou explicando pra vocês entenderem, tá? E desculpa a zoada da minha menina pequena, que ela tá em casa assistindo desenho e hoje ela tá animadinha, tá? Ó, fiz um ponto baixo e prendi, tá? Agora eu vou voltar e vou terminar meu leque, tá? Então, a gente termina o leque. Faço os 3 pontos restantes que estão faltando para que meu ponto fique muito aberto. Faço os 3 pontos restantes que faltam para finalizar o leque. Fiz os 3 pontos, eu terei que fazer uma corrente, certo? Mas eu não vou fazer. E eu vou vir aqui, ó, nesse meio do leque, e vou fazer um ponto baixo aqui, ó, no meio do leque, desse leque aqui, desse quadradinho, tá vendo? Ó, eu venho no meio dele, ó, pra vocês verem, no meio do leque, e faço um ponto baixo, tá? Vou laçar a agulha e vou voltar pro quadradinho que eu tô trabalhando. E vou fazer os 3 pontos altos novamente, tá? Sem correntinha, esse outro motivo do outro lado tem o leque também, tá vendo? Eu venho no meio dele e faço novamente um ponto baixo, tá? Laço a agulha e agora eu vou vir aqui pro leque, fazendo a metade do nosso leque, que será 3 pontos altos. Quando é leque, a gente faz uma correntinha, tá? Fiz os 3 pontos, faço uma corrente. E pronto, eu vou vir aqui, ó, no próximo espacinho depois do leque, prender com ponto baixo, laçar, finalizar o meu leque e dar continuidade no quadradinho que a gente está trabalhando. Neste caso, falta apenas um bloquinho. Eu venho aqui e faço o meu bloquinho de 3 pontos altos, uma correntinha, prendo com ponto baixíssimo, puxo e arremato. E assim está a nossa alça, certo? A gente vai fazer mais uma vez, para não ficar dúvida, do outro lado, tá? É a mesma coisa? É. Mas eu posso ensinar? Posso mostrar mais uma vez? Posso. Para não restar dúvida. Já tá aqui também. Aí vocês vão lembrar que vocês vão unir os outros quadradinhos, tá? Eu já deixei todos unidos para mostrar só a união na peça. Porque é na peça que eu não tinha feito ainda a união. Eu faço novamente 3 pontos altos dentro do leque, que é a metade do nosso leque. E uma corrente, como sempre, tá? Aí eu vou vir aqui, ó. Aqui tá o leque e o espaço antes do leque. Então, eu venho no espaço antes do leque. E prendo com o ponto baixo, ó. Espaço antes do leque, ponto baixo. Laço a agulha sem correntinha, que para voltar não tem corrente. E faço meus 3 pontos altos restantes para finalizar o leque, tá? Sem corrente, eu vou vir dentro do leque, tá vendo? A gente tem o leque, ó. Então, eu venho aqui com ponto baixo, laço e volto. E agora, eu vou terminar aqui, ó, meu grupinho de 3, tá? Então, eu vou fazer os 3 pontos altos aqui. Sem correntinha, eu vou vir aqui, ó, no outro leque do outro lado. Aqui tá a união e aqui tá o leque. No meio do leque, ponto baixo. Laço, volto aqui para o meio do meu leque que eu estou trabalhando, faço a metade do meu leque. Uma correntinha, porque toda vez que tem leque a gente faz a correntinha. E vem aqui, ó, no próximo espaço depois do leque e prende com ponto baixo. Laço minha agulha, volto para finalizar o meu leque. E finalizar o meu quadradinho também. Um correntinho de espaço, faço um bloquinho de 3 pontos altos, fecho com ponto baixíssimo, corto e arremato. E aqui está a nossa peça finalizada. Agora, a gente vai fazer os acabamentos, tá? Eu vou começar os acabamentos para vocês entenderem melhor agora. Meninas, antes de mais nada, eu vou usar um zíper, tá? Eu não tenho o zíper de 20 centímetros, tá? Eu tenho esse aqui que eu comprei para fazer alguma coisa que eu não me lembro e eu vou utilizar esse. Só que se eu falar isso tá muito grande, tá? Mas eu vou cortar, tá? Quando a gente compra zíper por metro, a gente acaba cortando. Eu vou usar esse aqui preto. Então, vamos lá. Antes de fazer o acabamento da lateral para colocar o zíper,
eu vou fazer o acabamento da peça toda, tá? Eu vou iniciar com vocês. O acabamento da peça fica muito a gosto, porque cada um faz da forma que gosta. Eu vou passar uma carreira inteira de bloquinhos, tá? De ponto alto, que nem a gente tava fazendo nas uniões. Nos quadradinhos, perdão. Ó, 3 correntinhas para dar altura. Dentro desse leque, eu só vou fazer 3 pontos, tá? Porque agora a gente não vai dar continuidade de união. Então, fiz 3 pontos, uma corrente. Vou passar para o próximo espaço e vou fazer novamente 3 correntes, tá? 3 pontos baixos, altos, perdão. E eu vou fazer isso por toda a minha volta até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou fazer mais uma carreira para finalizar, tá bom? Então, eu vou ter 2 carreiras de bloquinhos de ponto alto, depois a carreira final, que vai ser o de ponto baixo, tá? Mas a de ponto baixo vai ser a última de todas mesmo, depois que eu fizer o acabamento aqui da lateral para colocar o zíper. Então, a gente vai ter 2 carreiras apenas de bloquinhos, tá bom? Prontinho, meninas. Cheguei aqui, ó. Aqui eu terminei com 1 ponto. Porque eu acho que se eu colocar 3, que nem eu coloquei aqui no início, vai ficar meio aberto. Então, eu não quero. Então, a gente vai fazer o que agora? Vai subir 3 correntinhas para dar a altura do ponto, para virar, tá? A gente vira. E aqui dentro do espaço, a gente faz mais 2, tá? E a gente vai seguir essa carreira novamente, fazendo uma correntinha e bloquinhos nos espaços de corrente, tá? A gente vai fazer isso até chegar ao final da carreira e vai cortar o fio e vai arrematar. Depois vocês vão fazer isso aqui também, só na parte de cima, tá vendo? Vocês vão vir aqui, ó, uma carreira só pro lado de dentro, de fora da alça, ó, que no caso fica pro lado de dentro, apenas uma carreira, tá? Passando pela alça e até aqui. Depois vocês vão cortar o fio e vão fazer pelo lado de dentro e no lado de dentro, ó, terminando a carreira de bloquinhos, vocês já podem também passar a carreira de ponto baixo. Quando eu falo pelo lado de dentro, porque o lado de dentro não vai ter o acabamento final, que é aquele do ponto baixo, que eu faço uma carreira de ponto baixo na peça toda. Mas não tem como fazer aqui junto. Então, aqui vocês fazem uma carreira de bloquinho, igual essa que a gente fez aqui, e depois passa uma carreira de ponto baixo, a mesma coisa na parte de dentro da alça. Na parte de fora, vocês vão passar apenas uma carreira de bloquinhos, que vai pegar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar aqui. Chegando aqui, vocês cortam o fio e arrematem, porque quando eu for fazer a última carreira de ponto baixo, vai pegar toda a peça. Mas para fazer essa carreira de ponto baixo, para finalizar, a gente tem que estar com a base de colocar o zíper pronta, tá, gente? Então, por isso que essa última carreira de ponto baixo, eu só faço depois que eu fizer todas as partes que eu tenho que fazer ainda, tá bom? Então, vocês façam de vocês aí, que eu vou fazer a minha aqui. Prontinho, meninas, ó. Minhas 2 carreiras de bloquinhos de 3 pontos altos na parte de baixo já tá feita. Nessa parte aqui que eu falei que eu ia fazer uma carreira só, passando por toda a alça, ó, e aqui no decote, tá? Eu fiz também. Até chegar aqui, cortei o fio e arrematei. Na parte de dentro também, só que na parte de baixo que eu não falei, tá? Ó, eu não fiz bloquinhos. Eu fiz na carreira que era os bloquinhos, eu já fiz ponto baixo em cima de ponto baixo. E na carreira que eu passei os pontos baixos, ó, eu fiz ponto baixíssimo. Porque se vocês fizerem essa carreira aqui de bloquinhos de 3 pontos altos, pode ser que embaixo das axilas incomode. E em mim ficou apertadinho, por isso que eu desmanchei e fiz a carreira de bloquinhos, mas quando chegou aqui eu fiz a carreira de ponto baixo, tá? Aí na hora de passar o acabamento com pontos baixos, aqui eu fiz ponto baixíssimo, somente isso. E eu já iniciei uma lateral para fazer a colocação do nosso zíper, tá? Ó. Eu preciso de 8 carreiras de ponto baixo. Só que na primeira eu só faço 7, tá? Vocês vão entender o porquê. Quando for aqui na última, desse lado aqui, eu vou fazer as 8, porque as 8 eu já vou dar sequência, vou subir, vou passar por toda a peça, vou passar aqui, vou vir aqui, passar aqui, finalizar aqui embaixo, passando por toda a volta, e quando chegar aqui eu vou arrematar. Então, vocês procurem começar a fazer a carreira de ponto baixo aqui, de uma forma que a última carreira, que será o número de número 8, acabe pelo lado do direito da peça, tá? Então, vamos lá. Para fazer essa carreira, é bem simples e fácil. Não tem segredo. Tá bom. Ó, para iniciar a nossa carreira, vocês vão vir aqui, ó,
Gente, me desculpe o preto, novamente. Nessa alcinha aqui, ó, na terceira correntinha aqui, e vai puxar o fio, tá? O nosso elinho. Pra gente começar a carreira de ponto baixo. Se vocês conseguirem, vocês vão arrematando esses fios, tá? Nesse ponto deitado, eu faço 2 pontos baixos. O que eu fiz aqui no início e mais um. A gente tem 2 carreiras de bloquinhos aqui, então, no próximo ponto deitado... Não, neste caso, eu só tenho 2. Na próxima carreira, eu vou fazer 2 pontos baixos também. E eu vou seguir fazendo ponto baixo, ó. Aqui, ó, ponto baixo para cada ponto da base. E nas correntinhas também. Só tem um lugar que eu não vou fazer ponto baixo. Eu vou mostrar pra vocês agora, quando eu chegar lá nessa etapa, tá? Pera aí. E eu vou fazendo meus pontos baixos, tá? E a gente vai fazer isso por 8 carreiras. Lembrando que do primeiro lado, vocês vão fazer apenas 7, tá? Ó, cheguei aqui. Quando eu chegar aqui, eu não vou fazer um ponto baixo aqui dentro do leque. Eu vou vir direto pro ponto baixo da emenda, tá? E faço um ponto baixo. Pulo do próximo leque e vou pra cima do ponto, tá? Em todos que tiver esse espacinho, vocês fazem. Mas nesse caso, a gente só tem 2, porque só foi unido 2 faixas, né? Então, gente, o primeiro lado, que nem meu primeiro lado, vocês façam apenas 7 carreiras. No segundo lado, vocês façam 8. Isso é para quem vai colocar zíper. Para quem vai fazer a amarração, vai ter que lembrar de deixar o espaço da amarração também, tá? Fazer as casinhas. Eu não vou ensinar porque eu não vou estar fazendo de amarração. E quem for fazer o cropped fechado não vai se preocupar em fazer isso. Então, vocês façam as carreiras de vocês aí, que daqui a pouco eu volto pra gente finalizar o nosso cropped. Meninas, ó, aqui está o nosso cropped finalizado, ó. A última carreira que eu fiz aqui de ponto alto, de ponto baixo que eu fiz até aqui. Quando eu cheguei aqui, eu dei continuidade, passei aqui por cima, ó, passei na alça, passei no decote, ó, passei na outra alça, fui passando, ó, cheguei aqui tinha 7, quando eu passei essa aqui, ficou com 8, passei aqui por baixo, ó, e finalizei aqui com ponto baixíssimo, só falta passar a cola e cortar os fios, tá? O nosso cropped está finalizado. Cada uma de vocês faça o fechamento da forma que vocês acharem melhor. Eu não vou mostrar como eu coloco o zíper, porque eu vou levar pra costureira, eu acho. Mas se for colocar na mão, é bem simples, ó. Vocês encaixem o zíper aqui, ó. Cortem depois, tá, meninas? Se o de vocês for maior que a peça. E encaixa aqui certinho, ó. Alfinetem de um lado, costurem, depois alfinete do outro e costurem também. E pronto, cropped finalizado. Meninas, a nossa videoaula de hoje foi desse cropped maravilhoso, que tá super em alta. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários aqui abaixo. E não se esqueça de se inscrever, compartilhar e comentar, para estar ajudando no crescimento do canal. Beijos e até a próxima aula, se Deus quiser.